Olá, eu sou a Vivi Ferreira do escritório Vivi Ferreira Interiores e eu vim falar um pouquinho sobre o designer de interiores em tempos de pandemia. O que eu quero abordar com vocês nesse vídeo? Qual é o papel do profissional designer nesses tempos em que tudo é atípico e tudo está relacionado à saúde? Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil e me especializei na área de interiores. E desde que eu fiz essa migração, porque eu nunca abri, na verdade, mão da engenharia, mas desde que eu iniciei minhas atividades no setor de interiores, o que eu mais ouço é que designer, decorador, só se preocupam com a parte estética, com a parte bonita. E a nossa função vai muito além disso. Não é de hoje que o interiores tornou-se o epicentro do imóvel. Tudo tem que estar relacionado a ele. Por quê? Ele estuda os hábitos, ele estuda o clima, ele estuda a ambientação, ele estuda o sentimento, ele estuda tudo o que um ambiente é capaz de proporcionar para o ser humano. Quem nunca entrou num ambiente e teve vontade de fugir daquele lugar, mesmo não tendo nada visivelmente que afastasse, mas aquela sensação que aquele ambiente proporcionava, ele repelia a estadia da pessoa naquele local. E isso é muito comum acontecer quando a gente tem ambientes mal planejados. Utilizar cores para você induzir comportamentos é um dos papéis do designer de interiores. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar das cores do McDonald's, que é uma cor que proporciona, né? A pessoa precisa consumir, mas ao mesmo tempo ela precisa consumir e precisa sair logo para dar lugar para outras pessoas. Isso tudo está relacionado ao designer, ao estudo de comportamento, à psicologia, ao que hoje está na moda em falar que é a neurociência, que é nada mais, nada menos do que o estudo comportamental do ser humano. Nos últimos anos, nós temos encontrado muitos anúncios de imóveis que estão com espaços cada vez mais reduzidos. E isso virou tendência. Só que mais do que tendência, o profissional designer, ele avalia saúde, ele avalia salubridade, ele avalia condições de conforto. Então, se por um lado a gente precisa se preocupar com uma melhor utilização de espaços, uma melhor utilização de área, uma melhor divisão desses espaços, por outro lado, a gente não pode abrir mão da saúde, porque comprovadamente pessoas, isso eu falo em volume maior, tudo que é relacionado a números tem exceções, nada é 100%. Então, pessoas conseguiram identificar que nesse momento que pediu isolamento, que pediu afastamento social, espaços pequenos provocaram angústia. Porque uma coisa é você entrar num espaço para dormir. E é isso que muitos de nós fazíamos até esse momento. A nossa casa era um local de passagem, era um abrigo temporário, só para a gente pernoitar, porque no dia seguinte tinha que sair cedo para ir trabalhar e à noite voltava cansado, no máximo uma refeição, banho e cama novamente. Poucos aproveitavam o espaço e hoje pessoas estão redescobrindo lares por conta dessa necessidade de passar maior tempo nele. E eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Eu tenho eletrodomésticos que esse ano completam 15 anos. Eu não usei em 15 anos o que eu utilizei em um mês. Batedeira, liquidificador, o meu forno, o próprio gás, que para mim dura assim anos, chega a durar 1 ano e 4 meses, o meu botijão de gás.
nesses tempos eles acabaram sendo utilizados. A minha cozinha, que sempre serviu como um depósito, uma área, uma extensão daquele espaço que eu preciso para guardar minhas coisas de obra, ela teve que se transformar em cozinha. Então, tudo isso é você se redescobrir no ambiente onde você está inserido. E o papel do designer daqui para frente, ele está tão em evidência e é tão essencial que até as grandes construtoras, elas estão disputando espaço com profissionais autônomos. Hoje em dia, as construtoras, elas já ofertam o serviço de interiores nos seus projetos, no momento da venda, com serviços de personalização, porque elas viram a necessidade daquilo, elas viram que o público está atrás desse produto, está atrás desse profissional. Muitas pessoas que estão tentando entrar no mercado, ou estão estudando, ou estão pensando em estudar, perguntam se é uma área viável. Algumas pessoas falam, não é uma área viável. Ela não é uma área viável se você esperar alguém fazer algo por você. Alguém te contratar, alguém trouxer o cliente para você, alguém tem que fazer alguma coisa por você para ser uma área de investimento que vale a pena. Se você não tiver autonomia, se você não souber vender, se você não souber o seu preço, você nunca vai conseguir prosperar na sua área. Então, designer de interiores hoje é uma profissão que está em evidência, é uma área que está sendo procurada por pessoas, são empresas que precisam se adaptar, são consultórios que precisam se adaptar, são restaurantes que precisam se adaptar, são centros médicos, centros de atendimento médico que precisam se readequar. E tudo isso quem vai promover é o designer de interiores. Pode ser que até nesse primeiro momento de incerteza, as empresas optem por fazer isso por conta. O RH que vai cuidar, o departamento X que vai cuidar, mas com o passar do tempo, eles vão enxergar a necessidade de contratar o profissional, se é que já não enxergaram. Então essa profissão, eu afirmo para vocês, é uma profissão em ascensão, não é só escolher cores, não é só escolher estofado, não é só escolher cortina, como muitos pensam, não é só desenhar. Desenhar qualquer um pode baixar um programa pela internet e fazer o seu próprio desenho, mas é instigar as sensações que aquele seu espaço precisa refletir sobre os usuários, sobre os clientes, sobre as pessoas que vão ocupá-los. Interiores é mais do que combinação, é mais do que tendência. Interiores é sentimento, é sensação, é traduzir aquilo que a sua marca tenta demonstrar para o cliente e é traduzir o sentimento de respeito, de preocupação, de cuidado que a empresa tem com os seus funcionários para que isso se reflita para os clientes. Não existe empresa que cuida do cliente e não cuida do funcionário. Essas empresas que estão nesse molde de olhar para o cliente e não olhar para o funcionário, elas estão fadadas a serem eliminadas do mercado. A gente tem que passar por momentos como esse, momentos incertos, momentos de crises, momento de uma pandemia única onde poucos, principalmente da minha geração, ninguém vivenciou algo semelhante a isso, mas isso serve para demonstrar. Aquelas empresas que não tinham cuidado, não tinham respeito com o cliente antes da crise, hoje elas estão praticamente passando o chapéu, implorando por cliente para não fechar as suas portas. Não seja uma dessas empresas. Seja lembrado pelo seu bom atendimento. As empresas que prestam bom atendimento, elas estão tendo engajamento nas redes sociais, ela tem cliente que defende, ela tem cliente que promove, mas tudo isso só acontece porque a empresa demonstra respeito. E esse respeito está em zelar pela saúde física e saúde emocional dos seus funcionários em primeira instância e depois do seu cliente final em segunda instância. Eu encontro com vocês num próximo vídeo e até mais.